Ei, amigo, imagina o seguinte: um dia você acorda normalmente, pega o celular para ver as notificações e de repente toca a sirene. Não é um alarme de spam, é o alarme de guerra. O país está sendo convocado, a Terceira Guerra Mundial começou. Você acha que a geração Z iria para o fronte com coragem ou entraria em colapso antes mesmo de vestir o uniforme? Hoje vamos falar de algo desconfortável, mas necessário. Como seria a geração Z numa guerra mundial? Não é só zoeira da internet, estamos falando de vidas reais, de um mundo que pode voltar a ser cruel e implacável como já foi no passado. E se formos honestos, os sinais estão aí. Ansiedade recorde, dificuldade de lidar com frustração, apego extremo ao conforto e ao virtual. Eu sou cristão conservador e falo isso com preocupação, porque se uma guerra chegar, não vai ter filtro de beleza nem delivery, nem terapia online para salvar ninguém. Se você tem entre 25 e 55 anos e está cansado de ver uma geração cada vez mais frágil, já deixa o like agora. Compartilhe com um amigo e ainda cria o filho com pulso firme. Comenta, você acha que a geração Z sobreviveria a uma guerra de verdade? Vamos falar sobre isso com honestidade, um pouco de zoeira e muita verdade bíblica. A geração Z entrando em pânico antes mesmo do primeiro tiro. Logo na primeira cena, o alistamento obrigatório chega. O que você acha que aconteceria? Muitos jovens da geração Z, que mal aguentam uma fila de banco sem postar story reclamando, simplesmente entrariam em pânico. Não é exagero, Estudos mostram que mais de 40% dos jovens entre 18 e 24 anos já foram diagnosticados com ansiedade ou depressão. Quando a realidade bate forte, o cérebro foi criado para evitar desconforto a todo custo, simplesmente trava. Imagine um rapaz que viveu a vida toda sendo chamado de príncipe em casa, que nunca levou um não sem fazer chantagem emocional, de repente ele recebe uma carta. Você foi convocado. O que ele faz? Abre o TikTok ao vivo para chorar, pede apoio psicológico do exército ou começa a pesquisar como se declarar inapto para a guerra? A zoeira é grande, mas o problema é sério. Psicologicamente se chama intolerância à frustração. Uma geração criada com pais helicóptero, participação de troféu e dopamina instantânea do celular desenvolveu uma baixa tolerância a qualquer sofrimento real. Quando o sofrimento não é mais opcional, como numa guerra, o colapso vem rápido. Eu entendo que não é culpa só deles, muitos foram criados assim, mas a realidade não tem piedade. Na Segunda Guerra, jovens de 18 anos mentiam a idade para ir lutar. Hoje tem jovens de 22 anos que têm crise de ansiedade porque o Uber demorou 8 minutos. E você acha que a sua geração reagiria diferente? Me conta nos comentários. O choque entre o mundo virtual e o campo de batalha. Agora imagine que, milagrosamente, o jovem da geração Z conseguiu passar do alistamento. Ele chega no campo de treinamento. E aí, amigo? Aí a ilusão acaba de vez. Ele passou a vida inteira dentro de um mundo virtual, tela brilhante, ar-condicionado, comida na porta de casa em 30 minutos e validação instantânea com likes. De repente, ele está numa trincheira fria, molhada, com fome de verdade, sem Wi-Fi, sem banheiro decente e com risco real de morrer. O choque é brutal. Psicologicamente, isso tem um nome: dissonância entre a realidade e a expectativa. O cérebro dele foi treinado para receber dopamina o tempo todo. Quando essa dopamina desaparece, sem story, sem scroll infinito, sem ninguém elogiando cada passo dele, o que sobra é ansiedade extrema, irritabilidade e, em muitos casos, colapso emocional. Tem relato histórico de soldados da Segunda Guerra que aguentavam dificuldade com resiliência e disciplina. Agora vamos falar sério, sem enrolação. Por que a geração Z tem tanta dificuldade com resiliência e disciplina? Não é preguiça aleatória, tem uma explicação psicológica forte por trás disso. Eles cresceram numa era onde o desconforto foi medicado, eliminado ou evitado, pois pais bem-intencionados, mas equivocados, criaram filhos sem deixar eles perderem, falharem ou sentirem tédio. O resultado? Uma geração com alta fragilidade emocional. Estudos da psicologia mostram que a resiliência se constrói através de exposições controladas ao estresse e à frustração. É como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. A geração Z, infelizmente, teve o músculo da resiliência atrofiado. Redes sociais entregam recompensa sem esforço. Escolas dão nota alta por participação. E em casa, muitas vezes, basta um chorinho para ganhar o que quer. Na prática, isso significa que um jovem de 20 anos hoje aguenta menos pressão do que um adolescente de 15 anos aguentava há 30 anos. Eles desistem rápido. Quando o treino militar ficar pesado, quando vierem ordens que não fazem sentido, quando o frio e a fome baterem de verdade, muitos simplesmente vão querer cancelar a guerra, como cancelam alguém no Twitter. A zoeira é grande. Imagina o pelotão parando inteiro porque um recruta teve crise de ansiedade porque o sargento falou grosso com ele, ou um soldado pedindo safe space na trincheira. Sou absurdo, mas é o reflexo de uma cultura que transformou desconforto em trauma. Eu falo isso com quem já viu o outro lado. As gerações anteriores tinham defeitos, mas entendiam uma verdade simples: a vida é dura e o caráter se forma no fogo. A Bíblia diz em Tiago 1,
Versículos 2 a 4, que as provações produzem perseverança e a perseverança produz caráter maduro. A geração está sendo privada dessa forja. Amigo que está me assistindo, você criou filhos ou netos? Já percebeu essa diferença de resiliência entre as gerações? Me conta nos comentários a sua experiência real, sem filtro. O que a fé cristã e as gerações passadas nos ensinam sobre guerras. Agora vamos levantar um olhar um pouco, porque se ficarmos só na crítica, não ajudamos ninguém. Vamos falar sobre o que as gerações anteriores e a fé cristã têm a nos ensinar. Nossos avós e bisavós viveram guerras de verdade. Muitos foram para o fronte e viveram na retaguarda, passando fome, medo e perda. Eles não tinham terapia online em rede de apoio virtual. O que eles tinham era caráter forjado, fé e sentido de dever maior do que conforto pessoal. A Bíblia está cheia de histórias de guerra e de homens que enfrentaram o impossível. Davi enfrentou Golias com uma funda e confiança em Deus. Os soldados de Gideão venceram um exército muito maior porque tinham disciplina e fé. Paulo, mesmo preso e sofrendo, escrevia cartas de ânimo. Eles entendiam que o sofrimento faz parte da vida neste mundo caído. A perspectiva cristã conservadora nos ensina algo fundamental. O homem não foi criado para uma vida fácil e cheia de prazer. Fomos criados para termos propósito, responsabilidade e coragem. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João 16:33. A fé verdadeira não foge do sofrimento, ela dá força para atravessá-lo. As gerações passadas tinham uma vantagem enorme. Elas eram criadas com noção de sacrifício. O pai de família sabia que era responsável para proteger os seus. O jovem entendia que podia ser chamado para defender a pátria, a família e os valores em que acreditava. Hoje, muitos jovens são criados achando que o mundo lhes deve conforto eterno. O contraste é doloroso. Enquanto um soldado da Segunda Guerra escrevia cartas para a esposa, falando de esperança em Deus, mesmo no meio de bombardeios, hoje vemos jovens entrando em pânico porque alguém discordou deles na internet. Isso não é julgamento gratuito, é um chamado. Se queremos uma geração que consiga enfrentar as tempestades que estão por vir, sejam guerras literais ou espirituais, precisamos voltar aos princípios de sempre: disciplina, responsabilidade, fé e coragem, masculina e feminina bem entendidas. E você que está do outro lado da tela, já viu na sua família essa diferença entre as gerações mais antigas e atual? Como a fé ajudou alguém da sua família em momentos difíceis? Comenta aqui, sua história pode ajudar muita gente. Erros absurdos que a geração Z provavelmente cometeria numa guerra. Agora vamos rir um pouco, porque senão o vídeo fica pesado demais. Mas é aquele riso amarelo, sabe? Porque por trás da zoeira tem uma verdade que assusta. Se a geração Z fosse para uma guerra mundial de verdade, os erros seriam épicos. Do tipo que entraria para a história de como não vencer uma guerra. Primeiro, o erro clássico: gravar TikTok no meio do combate. Imagina um soldado filmando um vídeo dançando enquanto o inimigo avança. Dia 47 na guerra. O rancho tá horrível, mas o glow up do capacete tá top. Hashtag sobrevivendo. Ia virar meme mundial antes mesmo do pelotão ser dizimado. Segundo erro: exigir direitos e safe space. Tem jovens que iam pedir para o sargento respeitar minha identidade de gênero no meio do treinamento de tiro, ou reclamar que o fuzil é gatilho muito pesado e causa estresse. Enquanto isso, o inimigo não tá nem aí para treng stops. Terceiro erro: falta total de noção de hierarquia. Acostumados a chamar todo mundo de mano e achar que a opinião é tudo igual, muitos iam discutir ordem com o comandante. Mas eu acho que a gente devia atacar de outro jeito. Vi um vídeo no YouTube explicando estratégia. Resultado: caos total. Quarto erro psicológico grave: colapso por FOMO e dopamina. Sem internet, sem likes, sem validações, muitos entrariam em depressão profunda. Tem pesquisa que mostra que jovens hoje têm picos de ansiedade quando ficam mais de 30 minutos offline. Imagina semanas sem sinal. Ia ter fila no posto médico pedindo remédio para ansiedade de guerra. E o mais perigoso: falta de lealdade e compromisso. Uma geração acostumada a trocar de emprego, de namoro e de opinião por qualquer desconforto ia desertar fácil. Essa guerra não faz sentido para mim. Não me sinto representado nesse conflito. Enquanto as gerações passadas lutavam por família, pátria e Deus, muitos hoje lutam só pelo próprio conforto. A zoeira é engraçada, mas o fundo é triste. Isso não é ódio à geração Z, é preocupação. Eles foram criados num mundo que mentiu para eles dizendo que a vida é um playground eterno. A realidade da guerra mostra que não é. Você que está assistindo, já imaginou algum erro absurdo que eu não citei? Ou já viu algum comportamento parecido no dia a dia? Comenta aqui abaixo, quero saber sua opinião sincera. Como preparar nossos filhos e a próxima geração para não serem
tão frágeis. Chegamos na parte mais importante do vídeo. Não adianta só criticar, precisamos de soluções concretas. Como cristãos conservadores, temos a responsabilidade de preparar nós e nossos filhos para a próxima geração, para um mundo que pode ficar muito mais duro do que o atual. Primeiro passo, resgatar a disciplina desde cedo. Pare de proteger demais. Deixe a criança perder, cair, errar e levantar. Ensine que o não faz parte da vida. Tire o celular da mão por períodos longos e coloque tarefas reais. Lavar louça, cortar grama, ajudar em casa. O desconforto controlado constrói resiliência. Segundo, devolver o sentido de propósito maior. A geração Z está perdida porque vive para si mesma, likes, prazer e conforto. Ensine que a vida tem um chamado maior, família, pátria e principalmente Deus. Leve seus filhos para a igreja ou você mesmo vá para a igreja, não só de fachada. Mostre exemplos bíblicos de coragem. Davi, Josué, Esther, Neemias. Terceiro, fortalecer o corpo e a mente. Incentive esportes duros, acampamentos sem luxo, leitura de livros difíceis e trabalho manual. Um jovem que sabe suar, aguentar frio e passar fome por um objetivo é muito mais preparado para qualquer crise, inclusive numa guerra. Quarto e mais importante, modelar caráter cristão. Nós precisamos copiar o que vivemos, não só o que pregamos. Seja um homem ou mulher de palavra, responsável, corajoso e que teme a Deus. Ensine que sacrifício não é opcional, é parte da vida madura. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: ensine a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Não é tarde, mesmo que você ou eu tenhamos filhos, netos, já adolescentes, ainda dá tempo de ajustar o rumo. Comece hoje, o mundo pode estar caminhando para tempos difíceis. Que nós não sejamos parte do problema, mas da solução. Homens e mulheres de caráter, fé e coragem. E você? O que já está fazendo na sua casa para formar gente mais forte? Comenta aqui abaixo sua estratégia prática. Vamos ajudar uns aos outros.